Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3. Enquanto você abre a Bíblia em Filipenses, eu quero fazer ainda um último pedido especial por vocês. Amanhã nós vamos ter um movimento popular muito forte no nosso país. Nosso país vem passando por uma situação de turbulência. E todo mundo sonha com soluções, mas todos nós nos preocupamos com os desdobramentos que isso pode trazer. A Bíblia diz que Deus coloca os governantes, Deus coloca, Deus tira, e a gente não sabe tudo que está envolvido. Então vamos orar para que Deus se manifeste, para que Deus proteja os sinceros, os bem-intencionados, e que o nosso país possa de fato reagir. Tem muita gente perdendo emprego. Eu ouvi uma estatística outro dia pelo rádio, são 11 mil pessoas que perdem o emprego a cada dia no Brasil. Imagine isso ao longo de um ano, onde é que vai parar isso daqui? Então assim, vamos orar pelo judiciário, vamos orar pelos investigadores, vamos orar pelos líderes políticos, vamos orar pelas pessoas que estão buscando trazer as suas intenções, e especialmente para que Deus se manifeste em nosso país, tá bom? Se você tem a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 3, eu quero convidar você a fechar os olhos e orarmos ao Senhor. Querido Deus, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom ouvir a Tua voz. Temos pessoas sofrendo no leito de hospital, temos famílias sofrendo pelo luto, pela perda de entes queridos, temos gente sofrendo pelo desemprego, ou outros que ainda não perderam, mas estão inseguros, essa situação de crise. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão sobre cada um de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão sobre o nosso país. E pedimos que o Senhor estenda a Tua mão sobre a Tua igreja aqui hoje. Que o Teu Espírito se manifeste em nós. A Tua palavra está aberta e precisamos ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, fala ao nosso coração. Eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Você já viajou de navio? Quem aqui já fez cruzeiro? Já fez alguma viagem de cruzeiro? Os navios, até um tempo atrás, eram o transporte obrigatório para as grandes viagens aí. Hoje são embarcações de luxo, de passeio. Eu sei que algumas pessoas têm medo de entrar no navio, mas eu sei que tem muita gente que sonha em fazer um cruzeiro. O fato é que todas as pessoas que eu conheço que já viajaram no cruzeiro, que já participaram de um cruzeiro desse, garantem de pé junto que vão fazer outro, que vão viajar de novo. É fantástico isso daqui. Esses navios modernos, eles são mega construções, são gigantes navegando pelos mares. É uma mistura luxuosa de hotel, de restaurantes, de cassinos, teatros, shopping, academia, clube de lazer e muito mais. Tudo isso de muito luxo, tudo isso de muita qualidade, é impressionante. E isso atrai pessoas do mundo inteiro. As pessoas viajam do mundo inteiro e lotam esses navios. Um amigo meu que mora na Flórida disse assim: Paulo, não importa o lugar do mundo que você quiser conhecer, o melhor jeito é de navio. Você tem hotel, você tem comida, você tem tudo pronto, sai dele, conhece o que você quer e volta para o teu conforto. Também você imagina, né? Dá uma olhada numa cena dessa daqui. Em um lugar desse daqui, quem é que gostaria de estar ali?
Até eu que sou mais bobo queria estar ali, né? A palavra, a melhor palavra que eu encontrei para descrever a sensação que você vive ali é ser paparicado. A tripulação do navio é treinada para paparicar a gente. Eles, assim, olha, o tempo inteiro, para cima e para baixo. O maior navio de cruzeiro que nós temos hoje é o Oasis of the Seas. Na verdade, são dois irmãos gêmeos, o Oasis e o Allure of the Seas. Esses navios pesam mais de 225 mil toneladas cada um deles. A gente não consegue nem imaginar o que é isso daqui. 225 mil toneladas. Na verdade, são edifícios com mais de 20 andares flutuando pelas águas. Ou seja, não dá para sentir nada ali dentro. Ele é tão estável quanto você se sente aqui dentro da igreja. Aliás, você não tem como saber nem se ele está andando ou se ele está parado. Se você não olhar para fora, você não tem como saber, de tão estável e de tão tranquilo. Esses navios têm capacidade para 5.500 turistas. E para atender esses turistas são quase 2.500 funcionários, tripulantes. Ou seja, são edifícios andando por aí com 8.000 pessoas a bordo. Dá para imaginar um negócio desse aqui? Isso é uma loucura. Infelizmente, quando a gente fala em navios, nem tudo é boa notícia, né? Alguns navios acabam naufragando. E quando acontece um acidente desses, morre muita gente. O naufrágio mais famoso que nós conhecemos é o do Titanic. O Titanic afundou na viagem inaugural dele, por isso ele ficou tão famoso. Dia 15 de abril de 1912, 2.228 pessoas a bordo. E ele ficou famoso pela história que ele marcou, pela tecnologia que ele possuía, pela arrogância dos construtores de dizer que aquele navio era infundável, que nem Deus afundava o navio, e ele afundou exatamente na sua viagem inaugural, matando 1.523 pessoas. Mas o naufrágio do Titanic não foi o único e nem foi o maior. E eu separei alguns naufrágios para mencionar para vocês aqui. E se vocês me dão essa liberdade, eu gostaria de fazer aqui o meu top 5. Top 5 dos 5 maiores naufrágios, dos mais importantes. Essa lista é minha, você vai encontrar um monte por aí pela internet. Geralmente elas são maiores, mas eu fiz o meu top 5, tá bom? Vocês me respeitem, por favor. Em quinto lugar, está o brasileiríssimo, eu coloquei o brasileiríssimo Batomushi. Essa garotada mais nova nunca ouviu falar no Batomushi, mas a gente que já tem um pouquinho mais de quilometragem, né? Lembra bem da história do Batomushi. O Batomushi, ele entrou na lista não por ser um grande naufrágio. Ele até assim não teve proporções tão trágicas assim. Mas ele marcou muito a nós brasileiros. Isso foi na virada do ano de 1988 para 1989. Naquela virada do ano, o navio saiu da Baía de Guanabara, levando 142 passageiros para assistir a queima de fogos, numa vista privilegiada, não da praia lotada de Copacabana, mas dali de um navio. Acontece que esse navio não tinha capacidade para mais do que 60 pessoas, e estava com 142 pessoas. Quando ele começou a pegar as ondas, ele afundou, não tinha colete salva-vida disponível para todo mundo, e 55 pessoas morreram na tragédia ali. Não foi uma tragédia tão épica, mas foi muito marcante para nós brasileiros, por isso eu incluí aqui na lista, ainda que em quinto lugar. Em quarto lugar do top 5,
eu separei um navio chamado MS Estônia, que naufragou em 1994. Esse, na verdade, era um ferry boat que fazia a travessia da Estônia para a Suécia, para Estocolmo, na Suécia. As águas estavam agitadas e de repente os passageiros começaram a ouvir barulho de metal estalando e o navio afundou. 852 pessoas morreram nesse acidente. Em terceiro lugar, Lejula. Foi um acidente que aconteceu em 2002. Esse navio pertencia ao governo do Senegal. E ele estava fazendo a travessia da cidade de Ziguinchor, não sei como é que fala esse nome aqui, indo para a capital, para Dakar. O navio tinha capacidade para 580 passageiros e tinha quase 2.000. 1.927 pessoas a bordo. No meio do caminho houve uma chuva forte e dizem que um dos motores fez barulho, as pessoas se apavoraram e correram todos para o outro lado do navio. O excesso de passageiros fez o navio emborcar e naufragou, e ele é conhecido como o segundo maior acidente marinho de navios civis, de navios não militares. 1.863 pessoas faleceram nesse acidente. Em segundo lugar, um acidente que aconteceu em 1987, nas Filipinas, navio Donha Paz. Esse navio também viajava do interior de uma ilha, ia para a capital, para Manila, e de madrugada, no meio da madrugada, no escuro, esse navio bateu contra um cargueiro que estava carregando 8.800 barris de petróleo e de gasolina. O cargueiro carregado de petróleo explodiu. O fogo passou pro Donha Paz. Os passageiros foram pegos pelo fogo, não tinha para onde ir, e eles começaram a pular no mar em águas infestadas de tubarões. Os números oficiais falam de 1.565 mortos, mas como a maior parte dos mortos foram devorados pelos tubarões, eles calculam que esse número deve chegar ao redor de 4.000 pessoas que foram mortas nessa tragédia. Esse é o maior desastre de qualquer marinha em tempo de paz. Embora esse seja o maior desastre, eu tenho o meu primeiro lugar. E o primeiro lugar do meu top 5, eu acho que você não vai concordar muito comigo. Porque, afinal de contas, ele não é um acidente tão trágico, tão épico assim. Graças a Deus, né? Felizmente. Mas eu coloquei em primeiro lugar, no meu top 5, o Costa Concórdia. Eu coloquei o Costa Concórdia porque foi um acidente relativamente recente, 2012. Acho que a maior parte de nós lembra desse acidente aqui. Não teve um grande número de pessoas que morreu, 32 pessoas morreram, felizmente. Mas o que me chama a atenção, e a razão pela qual eu coloquei em primeiro lugar, é porque esse acidente aconteceu exatamente no ano do centenário da tragédia do Titanic, 1912 e 2012. E também pelas características do acidente. Para quem não lembra, o Costa Concórdia era um navio de turismo, um navio de cruzeiro, levava cerca de 4.200 pessoas a bordo, e estava tudo bem com o navio. O navio estava ótimo, não teve nenhum problema com o navio. As águas por onde ele navegava também não tinham problema, eram águas calmas, tranquilas. O que aconteceu foi que, na noite do jantar com o capitão do navio bebeu um pouco mais do que devia. E naquela noite ele conheceu uma das passageiras e ele começou a se engraçar com a passageira. E depois de um monte de gracinhas, levou a menina para a cabine de comando. E trouxe o navio perto demais da costa ali da ilha de Giglio.
E de repente o navio bateu contra algumas pedras e emborcou. Um acidente totalmente desnecessário e que mais chamou a atenção por causa da atitude do capitão Francesco Schettino. Ao contrário do que manda todas as regras, todas as normas, todos os livros, o capitão do navio foi o primeiro a abandonar o navio. Na mais clara visão do salve-se quem puder. Ou cada um por si, Deus por todos. Ele abandonou o navio enquanto o capitão da guarda costeira berrava pelo rádio: vá a bordo! E eu não vou falar o resto que ele falou porque foi um palavrão muito feio. Mas o capitão da guarda costeira berrava para o capitão: oi? Volta para o navio! Você é o capitão do navio, você fez isso, você tem que cuidar dos passageiros. E ele estava alterado demais para fazer isso daqui. O que me chama a atenção aqui é que o Costa Concórdia é um navio de luxo, como qualquer outro navio de luxo, que alguns de nós já embarcou ou pretende embarcar. Não havia nada de errado com a embarcação, não havia nada de errado com o roteiro. Mas quem é que podia imaginar que o capitão ia beber demais? Quem é que podia imaginar que, alterado pela bebida, o capitão ia se dar ao luxo de fazer gracinhas com passageira? E pelas suas gracinhas, e pelo seu flerte, expor um patrimônio dessa envergadura e ainda colocar em risco a vida de mais de 4.000 pessoas. Aliás, quem é que se preocupa em saber quem é o capitão do navio antes de embarcar nele? Você já viu alguém preocupado com isso? Normalmente nós simplesmente embarcamos. Normalmente nós não pedimos para ver o brevet do piloto do avião antes de embarcar, sentar na poltrona, colocar um fone de ouvido e assistir um filme ou simplesmente dormir e babar na poltrona do avião. A gente confia que o piloto do avião tem condições de pilotar aquela máquina ali. Nem quando nós viajamos de ônibus, a gente também não pede para ver a habilitação do motorista do ônibus antes de embarcar. Por favor, senhor motorista, o senhor pode me apresentar a sua habilitação? Ninguém sai na internet pesquisando quem são os motoristas de ônibus de plantão e querendo saber qual é o histórico deles. A gente simplesmente embarca, é ou não é? Tem que viajar, a gente embarca ali. O que acontece é que as viagens são boas, não tem nenhum problema com viagem. As viagens são boas e as viagens são até necessárias. Todos nós viajamos. Nós vivemos numa sociedade de pessoas em movimento. A gente vai de um lado para o outro o tempo inteirinho. Viagem custa dinheiro. E toda vez que você vai viajar, você planeja a sua viagem. Você escolhe que tipo de hotel você vai usar. Você escolhe que tipo de transporte você vai usar. Se você não vai de carro, se você vai de carro, você quer escolher boas estradas. Você manda fazer revisão no seu carro. Se você não vai de carro, vai de ônibus, vai de avião, vai de navio, vai de trem. Você pesquisa companhias, você escolhe a companhia, você compra passagem, a gente gasta dinheiro. Mas nós não escolhemos o motorista. Nós não escolhemos o comandante do avião. Nós não escolhemos o capitão do navio. Escolhemos empresas, mas colocamos nossa vida nas mãos de pessoas. Felizmente para nós, copilotos que decidem se suicidar e matar toda a tripulação, todo mundo do avião junto com ele, não é regra, é exceção.
A grande maioria das viagens que fazemos ou que ouvimos falar, não tem nenhum problema. São pessoas altamente treinadas, são pessoas muito dedicadas. Mas esses acidentes, eles nos lembram o perigo que nós corremos de colocar o comando da nossa vida nas mãos de pessoas erradas. A companhia confiou milhões de dólares daquele navio. A companhia confiou mais de 4.000 vidas nas mãos de um capitão que não era digno dessa confiança. Todos os dias eu e você entregamos nossas vidas, nossa vida, na mão de alguém. Quem controla você? Quem controla a sua vida? Quem pilota o seu coração? Quem comanda as decisões que você toma? Quem orienta as suas escolhas? A vida é uma jornada. E pela jornada da vida, dessa viagem que fazemos na vida, nós precisamos planejar a viagem e fazer algumas escolhas. Quando vamos viajar, a primeira coisa que nós escolhemos é o destino. A minha vida e a sua vida vai para algum lugar, vai ou não vai? A melhor maneira que eu encontrei de entender o que é a vida é olhar para uma vela acesa. Nós somos uma vela acesa. Porque a vela, quando apaga, se a nossa vida apagar, acabou a vida. Mas a vela, enquanto está acesa, ela ilumina. Algumas velas perfumam enquanto estão acesas. Algumas velas repelem insetos, mosquitos enquanto estão acesas. Mas enquanto a vela ilumina, enquanto a vela aquece, enquanto a vela perfuma, enquanto a vela protege, a chama que mantém a vela acesa, a consome também. E desde quando entrou o pecado no mundo, estar vivo é ser consumido pela própria vida. Esse ano eu completo 53 anos de idade, em julho. E o volume de exames médicos que são pedidos para mim são bem maiores do que há 20 anos atrás. Não só porque a medicina hoje tem mais opções de diagnóstico, mas é porque quando a gente vai envelhecendo, a máquina também vai apresentando seus problemas. Esse é um caminho irreversível. Se você sentar no sofá e ficar parado ali no sofá o tempo inteiro, a sua vida continua sendo consumida. Ou seja, consciente ou inconsciente, nós vamos chegar em algum lugar. Qual é o destino da sua vida? Você está com a Bíblia aberta aí em Filipenses capítulo 3? Filipenses capítulo 3, verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos fardos do passado, nós temos histórias do passado que nos massacram. Paulo diz assim: não dá para tentar arrastar o seu passado. Isso já foi.
Por tudo de bom, por tudo de errado que aconteceu, já foi. Está na hora de você escrever uma nova história com Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para onde? Qual é o seu alvo? Aonde é que você quer chegar? Não é errado se o seu alvo é trocar de carro. Não é errado se o seu alvo é comprar uma casa. Não é errado se o seu alvo é trocar o seu smartphone. Mas esse não pode ser o seu destino. Existem metas pequenas. E essas metas pequenas só podem ser úteis se elas me ajudam, ou se pelo menos elas não me atrapalham a alcançar o alvo. Paulo diz que o alvo dele é a santa vocação. O alvo dele é a plena comunhão. Paulo fala de uma coroa de vida eterna. Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar na sua vida? Será que tudo que Deus te deu, a única coisa que você consegue pensar é ficar sentado no sofá o dia inteiro, assistindo televisão? Não é errado sentar no sofá e assistir televisão, mas não passar a vida inteira ali. Então a primeira coisa que eu entendo que eu preciso na vida, eu preciso ter um alvo. A vida é uma jornada, eu vou para algum lugar. Por favor, eu vou dar uns segundos para você escolher o seu destino hoje. Eu já tenho o meu escolhido. Para mim não serve nada menos do que a vida eterna. Para mim não serve nada menos do que as mansões celestiais. Mas eu não sei você. Tomou sua decisão? Agora que você escolheu um destino, nós precisamos escolher caminhos. Sim ou não? Como é que eu vou chegar num destino se eu não tenho caminho? Eu tenho que traçar uma rota. Por favor, abra a Bíblia em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Verso 17. O caminho dos retos, qual é? Desculpa, eu quero ouvir de novo. O caminho dos retos é? O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Qual é o seu caminho? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amigo, sem a palavra de Deus, a gente vive no escuro. Como que eu vou escolher caminho se eu estou no escuro? E agora a palavra de Deus me diz assim: o teu caminho deve ser se desviar do mal. Mas se você ainda não entendeu tudo que envolve o seu caminho, eu tenho mais uma dica para dar para você. Lá em João capítulo 14, depois que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Lembra daquele texto? Jesus chamou a mim e a você para ir para a casa dele. Jesus chamou a mim e a você para ter como alvo, para ter como destino as mansões celestiais. Mas então o discípulo olhou para ele e disse assim: Senhor, mas eu não sei qual é o caminho. Qual foi a resposta de Jesus? Se você quiser conferir, está em João 14, verso 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Sabe o que isso quer dizer? O meu destino é o Senhor. É com Ele. É para lá que eu quero ir, para os braços dEle. E sabe qual é mais interessante? O caminho para chegar nele é Ele. Ele é o meu destino, mas Ele também é o meu caminho. É Ele que me guia, é Ele que me conduz, é Ele que me orienta. Eu descanso nos braços do Senhor. Então vou perguntar, posso perguntar? Posso? Você já escolheu o seu destino? Escolheu o seu destino? Sim ou não? Escolheu o caminho para chegar nele? Você prefere viajar sozinho ou prefere ir com a galera? Que viagem é mais gostosa? Eu fui convidado uma vez para fazer dirigir uma semana de oração numa igreja de brasileiros em Londres. E quando terminou a semana de oração, eles me deram um ticket, uma passagem, e eu fui para Paris. Eu nunca tinha imaginado chegar num lugar desse. E ali em Paris eu vi algumas das cenas mais espetaculares da minha vida. Eu subi a Torre Eiffel, e do alto da torre eu vi o acender das luzes da Cidade de Luz. Foi chocante, foi maravilhoso, foi espetacular. Quando eu desci da torre e coloquei minha maquininha num tripézinho, numa mureta, para tirar uma última foto da torre, começou um show de estroboscópio, de luzes piscando, que eu não sabia que existia. Eu estava vendo uma coisa espetacular, sozinho. É meio sem graça quando a gente está sozinho. É ruim ou não é ruim? Você olha assim, você quer compartilhar com alguém, você quer que alguém te ajude a descrever o que é aquilo, porque não tem como a máquina registrar, não tem como as palavras contarem, e não tem ninguém para comemorar, é horrível. Posso dar uma sugestão para você? Se você já escolheu o destino, se você tem um caminho para onde você quer ir, chame algumas pessoas para irem com você. Convide amigos, convide pessoas. Mas a palavra do Senhor, a lâmpada para os pés, também nos orienta sobre os companheiros de jornada. Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1. Como é que começa o livro dos Salmos? Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Opa! Em primeiro lugar, a Bíblia não diz com quem eu devo andar, mas ela já deixa bem claro com quem eu não devo andar. Com quem é que eu não vou me associar em qualquer tipo de situação da vida. Quer para compartilhar a viagem, quer para compartilhar a vida, um negócio. Feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se eu já sei com que tipo de pessoa eu não vou me associar, eu preciso entender com que tipo de pessoa eu devo me associar. Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1.
Daniel capítulo 1 fala da chegada de Daniel na Babilônia. Filhos do Senhor que foram deportados para uma nação pagã que não conhecia e não adorava a Deus. Por favor, muito cuidado, nós não devemos oferecer repulsa às pessoas. Pelo contrário, amar, oferecer amor. Mas nós somos sal. Não vamos ser manchados, vamos salgar, vamos iluminar. Temos uma missão. Jesus nunca disse assim, ó, por favor, Senhor, não me deixe chegar perto de nenhum ímpio. Ele disse, eu não peço que me tires do mundo, mas que me livres do mal. Entendeu a diferença? Agora, quem são os companheiros, os parceiros, aqueles com quem eu me associo? No verso 6 diz assim, entre os filhos de Israel se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todo esse capítulo fala sobre os 4, sobre a maneira como os 4 se portaram, diferente dos outros israelitas que foram levados junto com eles. No verso 17, a Bíblia diz que estes 4 jovens, a eles, Deus deu o conhecimento, inteligência, cultura e sabedoria. E no verso 8, a Bíblia diz assim, olha, resolveu Daniel não se contaminar. Mas se Daniel estava sempre com os amigos, eu posso acreditar, eu creio, que não só Daniel tomou essa decisão. Vocês creem nisso? A gente quase que poderia dizer assim, Daniel e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar. Porque eu posso fazer as coisas sozinho, mas se eu tiver pessoas que caminham junto comigo, que me apoiam na jornada, a vida fica melhor. Fica ou não fica? Então a Bíblia diz a algumas pessoas que você não deve escolher como companheiros de viagem, de jornada. Mas a Bíblia também dá algumas dicas de como escolher bons amigos, bons parceiros, gente que compartilhe com você a mesma fé, das mesmas lutas, das mesmas batalhas. Já conseguiu pensar em alguns que você quer convidar para essa jornada? Então vamos lá. Algumas escolhas que já fizemos hoje. Primeiro, escolhemos um destino, sim ou não? Você escolheu o seu destino? Quem escolheu o seu destino aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Escolhemos o caminho, sim ou não? Escolheu o caminho? Agora escolha amigos de jornada. Está escolhendo alguns amigos aí? Outro dia um rapaz chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria convidar o senhor para fazer meu casamento. Eu falei, com quem que você vai casar? Eu vou casar com a fulana, mas ela não sabe disso ainda. Eu vou pedir ela em namoro essa semana. Mas sabe o que é legal? 1 ano depois eu estava fazendo o casamento dos dois. Ou seja, tem gente que vai para o céu com você que ele ainda não sabe disso. Então talvez hoje seja um dia de você dizer assim, pastor, ore pelo fulano que ele vai para o céu comigo. Ele ainda não sabe disso, mas ele vai para o céu comigo. Escolhemos o destino, escolhemos o caminho, escolhemos os companheiros de viagem. Agora falta escolher o capitão do navio. Agora falta escolher o comandante do avião, o motorista do ônibus, o chefe da embarcação. Quem vai comandar a sua viagem? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24.
partir do verso 14. No digital a gente tem que ter o capítulo e versículo já, né, para chegar lá. Josué 24, a partir do verso 14, Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com inteligência e com fidelidade. Lancem fora todos os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, o que você deve fazer hoje? O que você deve fazer hoje? Escolhei hoje a quem servais. Se vocês vão servir aos deuses a quem serviram os vossos pais, aqueles que estavam além do Eufrates, dos amorreus cuja terra vocês habitam, ou se vão escolher ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos. Filho, hoje é dia de escolha. E eu e você precisamos fazer escolhas e escolher acima de tudo quem é o capitão da nossa embarcação. Quem é o comandante da nossa vida e do nosso coração. E você já percebeu que não dá para entregar a vida nas mãos de pessoas erradas. Se você entrega nas mãos do capitão errado, na hora H ele vai te abandonar. Na hora H ele vai te decepcionar. Na hora que você mais precisa, ao invés de te ajudar a ir para o céu, ele vai te jogar para o inferno. Hoje, eu e você precisamos escolher quem comanda a nossa vida. A gente vive um joguinho meio dúbio. A gente vive um joguinho meio duplo. A gente faz de conta que é de Deus quando está aqui dentro e esquece dele quando está lá fora. A gente faz de conta que Deus comanda a nossa vida, mas quando as coisas começam a dar errado, a gente diz assim: Senhor, eu vou assumir o controle só um pouquinho e depois eu te entrego de volta. Eu já encontrei pessoas que abandonaram a Deus e a sua fé. Porque disseram assim: pastor, eu estou desempregado, eu vou deixar Deus de lado um pouquinho para trabalhar, a hora que eu ganhar dinheiro eu volto para Ele. Eu já vi pessoas abandonarem a fé e abandonarem a Deus porque querem um título acadêmico, ou um posto de trabalho. E com frequência as pessoas olham e dizem assim: pastor, é temporário. Eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. Daqui a pouco eu volto para Deus. Mas sabe, filho, quando eu tiro o controle das mãos de Deus e eu assumo, eu vou sofrer desastres e acidentes tão graves ou piores do que alguns desses que eu descrevi hoje. Cristo é o único que não falha. Deus é o único que não abandona. Deus é o único que está presente de dia, de noite, todo o tempo. Ele é o único que consegue, mesmo quando eu enfrento problemas, Ele é o único que consegue pegar os meus problemas e transformá-los em bênçãos e em vitórias. Tirar o controle das mãos dEle é o maior e o pior risco que você pode assumir em toda a sua vida. Qual é o seu destino? Qual é o seu alvo? Onde você quer chegar na vida? Escolheu? Qual é o caminho? Quem são seus amigos de jornada? E por último, como Josué, hoje eu preciso dizer: escolhei hoje a quem você vai servir. Escolha hoje quem é o capitão do seu navio. Escolha hoje quem é o comandante do seu coração. Eu não posso fazer escolhas por você, mas eu posso contar para você quais são as minhas escolhas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus tome você nos braços como você toma
o seu filhinho. Que Deus conduza a sua vida a cada momento. Por maiores e mais duros que sejam as batalhas, por mais turbulentas que sejam as águas, quando Cristo está no comando da embarcação, nós chegamos ao porto, porque Ele nos leva, Ele nos conduz. Que hoje o Senhor tome você pelas suas mãos, que hoje o Senhor fortaleça as suas forças, renove as suas forças, e que, segurando nas mãos do Senhor, tenhamos a certeza de que logo estaremos no nosso porto. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado porque o Teu Espírito se manifesta entre nós, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Senhor, hoje entendemos que não dá para a gente ficar dando voltinhas na vida. Precisamos olhar para o alvo, para a santa vocação, para as mansões celestiais e direcionar o nosso GPS, a nossa vida inteira, todas as nossas forças e energias ao destino que queremos alcançar. Entendemos também que precisamos da Tua unção. A Bíblia diz que o Senhor é o caminho. Por favor, Senhor, nos oriente como andar, como viver, como trilhar esse caminho. Também precisamos de amigos que nos apoiem, por isso viemos à Tua casa de oração, para nos abraçarmos, para orarmos juntos, para nos fortalecermos. Mas sobre todas estas coisas, Senhor, hoje, tomamos a decisão de entregar a vida nas Tuas mãos. Colocar o comando, o controle da nossa vida nos Teus cuidados, Senhor. O Senhor é o capitão que não falha. O Senhor é o comandante que não erra. O Senhor é o motorista que não dorme. O Senhor nos acompanha a cada dia. E o Senhor sabe quantas batalhas nós enfrentamos e por quantas vezes o inimigo vem contra nós e nos bate de maneira tão dura e tão cruel. Mas então o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta com Teus braços de amor e nos dá a segurança de que, amparados por Ti, chegaremos seguro às mansões celestiais. Senhor, por favor, sela a vida de cada um de nós. Sela o nosso coração e que hoje saiamos daqui na certeza de que estamos sob a Tua bênção, sob o Teu cuidado e sob a Tua direção. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre os Teus filhos e derrame a Tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.